Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Yuri Ribeiro, eu sou coordenador do time de educação da Sejunta e é um prazer receber você em mais um capítulo do Sejunta Cast, o seu podcast de tecnologia. Hoje com o tema Como aproximar as famílias da minha escola e impactá-las. Então tem muitas ações aí que a gente pode discutir e hoje a gente trouxe dois especialistas do assunto que eu vou deixar eles se apresentarem, mas antes de passar a falar para eles, vou passar para minha companheira de bancada, Esther. Tudo bem? Oi, Yuri, tudo bem? Boa tarde, gente. Meu nome é Esterol, eu sou pedagoga, também faço parte do time de educação da Sejunta. E hoje estou mais em um episódio aqui com o Yuri, dividindo a bancada. Temos muitas coisas para conversar, muitas coisas interessantes. E temos dois convidados aqui que eu tenho certeza que vai ser um prazer escutá-los. Vou passar a bola primeiro para a Verena, que está do meu lado, e depois também Cadu fica à vontade. Verena, se apresente, fale um pouco de você e como que você vai agregar hoje pra gente, que eu sei que tem bastante coisa. Obrigada, Esther e Yuri, também pelo Cadu aí, pela companhia na bancada. Oi, gente, eu sou a Verena, eu de formação sou jornalista e RP, mas desenvolvi minha carreira no lado da comunicação corporativa, então sempre ajudando organizações a repensar qual a melhor maneira, mais alinhada à visão estratégica. E hoje, faz 6 anos que eu trabalho uma escola britânica internacional aqui de São Paulo, que se chama St. Paul's. E, enfim, antes estava atuando como Head of Marketing e PR e agora também agreguei a captação, que é a admissão de alunos. Então tem bastante coisa para agregar nesse caldo. Espero que possa contribuir bastante aí com a discussão. Obrigada, gente, pelo convite. Imagina. Bom, eu sou o Cadu, sou o velhinho da bancada, tenho 63 anos e, bom, minha formação é História, Filosofia aqui na PUC de São Paulo, nos anos 80, e depois comecei um trabalho como coordenador, né? Estou desde 1994 que eu faço coordenação, coordenei ensino médio e tal, mas me encontrei no ensino fundamental nos finais, que é os adolescentes, aquelas figuras tal, que eu acho que são os mais instigantes. E estou nisso já há 18 anos, como coordenador de uma unidade do Poliedro na cidade de São José dos Campos, desde 2005. Legal. Então a gente tem bastante aqui bagagem para discutir, né, com os especialistas. Aqui do nosso lado a gente está muito empolgado. E aí também convido para quem estiver escutando o podcast da Se Junta, seguir a gente no Spotify, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube também, seguir a nossa página, compartilhar com outros educadores, que a ideia é ter essa troca mesmo de ideias, de aprendizado. O nome Se Junta não é à toa, então fiquem à vontade de seguir em todas as redes sociais. E para a gente começar o nosso debate de hoje, é bacana comentar o quanto que essa perspectiva de famílias mudou muito ao longo dos anos, né? Então, da mesma forma que se desenvolveu a tecnologia, também a gente se desenvolveu como sociedade para outros pontos. Então, isso nos causa muitas reflexões e tenho certeza que o gestor que estiver do outro lado, também professor e demais integrantes da comunidade escolar, vão refletir muito sobre os pontos que a gente vai poder debater aqui. E para a gente começar essa nossa discussão, eu trago a pergunta título, que é como aproximar as famílias da minha escola e impactá-las. E aí eu queria começar te escutando, Cadu. O que você acha? Então, é um tremendo desafio isso hoje, eu acho, porque, como você disse, a sociedade mudou muito. A gente está num processo, acredito eu, de transformação que ultrapassou a dimensão. Minha formação é história, né? Então ultrapassou a dimensão da história. A gente está falando de mudanças antropológicas, ou seja, a gente está mudando a maneira de nascer, de viver, de morrer, de se juntar, de se amar, enfim, tá? É uma mudança muito profunda. E acho que essas mudanças têm impactado violentamente as famílias e a infância. E então eu acho que o papel da escola mudou. Aquele papel de a escola ser o espaço exclusivo de escolarização, eu fui para a escola para aprender, porque
O livro e o professor eram as únicas fontes. Em casa tinha a enciclopédia, uma enciclopédia, mas era só, você era o único meio. Então, ali era o espaço único, exclusivo da aprendizagem. E era como uma verdade absoluta, né? Aquele único conteúdo. O único conteúdo, né? Mas a gente voltava da escola correndo e ia para a rua. E ali você tinha um outro universo de formação. Hoje, essa geração já não tem mais isso. Então, acho que as escolas hoje, elas precisam compreender de que mudou a agenda, mudou o papel. E ela precisa também acolher a família e acolher as crianças e os jovens. Eu acho que as escolas hoje precisam encarar essa nova missão, a necessidade de também ser um espaço de cultura, de convivência, né? Às vezes até de lazer também, né? E trazer as famílias, e não só trazer as crianças ou acolher as crianças, mas também as famílias. Porque é preciso ajudar a família na formação, não só na formação, na dimensão técnica, vamos assim dizer, estritamente acadêmica, mas você também precisa formar a pessoa, o cidadão, né? E é uma sociedade extremamente muito mais complexa do que a sociedade que existia antes. Então, esse cidadão que se requer, até isso é um modo de pressão sobre as crianças e sobre as famílias. Então, o que se quer hoje é muito sofisticado, né? Então, são crianças que aprendem línguas estrangeiras desde cedo, que fazem piano, balé, que vão à escola, né? Então, isso tudo precisa entrar na conta. A escola precisa compreender isso. Acho até que precisa reformular o seu currículo. Enfim, ela precisa, de fato, encarar isso de frente. Bacana, muitos pontos aí que a gente tem para discutir, desde currículos, mas também dos pilares, né, que envolvem toda essa sociedade enquanto família. Mas também queria te escutar, Verena, com base na sua experiência, como aproximar essas famílias e impactá-las. Fiquei ouvindo o Cadu um pouco e trazendo aqui para a nossa realidade, né? A realidade da escola onde eu atuo hoje faz total sentido, assim, eu acho que, e aí fazer até uma alusão aí à própria pergunta, né? O impacto é o mais difícil, como a gente estava conversando antes, mas talvez na própria pergunta já tenha ali um caminho, que é o aproximar, né? Então, eu acho que, como comunicadora dentro de uma escola, eu acho que toda vez que a gente para diante de né, para onde a gente vai daqui e tal, eu sempre paro. Vamos pensar um pouquinho e tentar se colocar no lugar dessa pessoa, dessa comunidade, né? Então, para os pais está difícil, para os alunos é muita coisa, para o staff também, para os funcionários, professores, seja admin, staff, ou né, quem trabalha no back-office, quem trabalha na sala de aula. Tá difícil, escolas são ambientes muito ocupados, né, muito cheios de eventos e novidades e ao mesmo tempo você falou, né, Cadu, espera-se tanto desse pai e dessa mãe que estão, né, tornando possível essa educação e dessa escola que precisa fazer esse indivíduo todo preparado para uma vida que a gente não sabe muito bem qual vai ser daqui, né, qual o mercado de trabalho. É meio misterioso É ainda, misterioso, né? então assim, não tem Exatamente. muito quais são os contornos disso. E aí todo mundo tá tentando se comunicar, todo mundo, a gente fala e ninguém tá se ouvindo, né? Então toda vez que eu tô numa reunião, assim, a gente tá em volta de uma mesa tentando pensar, puxa, a gente não tá conseguindo engajar, gente, vamos parar um pouco e pensar, quem são os pais, tá? Vamos olhar um pouquinho, sei lá, geracionalmente, como é que essas pessoas estão se comunicando. E geralmente a resposta é não se aproximar, né? Então não só pensar, tentar me colocar nesse lugar e também dos alunos, né? Eu acho que as gerações estão vindo aí já com outros chips instalados, né? Você mencionou os adolescentes, mas os pequenininhos também. Conectados. Estão super conectados e como é que a gente faz para impactar e engajar? Então eu diria que a aproximação me parece ser um caminho que nem sempre é a resposta para aquilo, mas assim, é um caminho que eu gosto muito de seguir, sabe? Não só em escolas, mas em todas as organizações. Mas eu vejo que escola é essa grande mistura de todo tipo de gente, né? Assim, então é uma organização bem heterogênea nesse sentido. Então eu diria que aproximar é a minha aposta. E eu acho que você mencionou num ponto, Verena, que é o seguinte, né? Quando eu acho que essa questão do engajamento é algo que é um desafio muito grande, eu acho que em grande parte das escolas, por talvez diferentes motivos, né? E aí tem um ponto que você trouxe que é,
pra gente conseguir engajar a comunidade, você precisa entender bem qual é seu público, né? É. É como um show, né? Não adianta você ter um show de rock com um público que quer ouvir pop, né? É a primeira regra da comunicação, né? E aí, começando por você, assim, como que você enxerga, como que você consegue alinhar, por exemplo, a comunicação, mas também essa parte do engajamento com o seu público, né? Com as pessoas que estão envolvidas na comunidade. Olha, a gente já fez alguns trabalhos assim nos últimos tempos, separadamente, né, com alunos, a partir do momento que eles começam a usar e-mails e já conseguem interagir mais com a tecnologia, porque a escola tem de alunos de 3 a 18 anos, então aí dependendo da faixa de idade, a gente consegue tanto circular pesquisas, assim, um pouco sobre como é que eles se informam, acho que é uma pergunta muito básica, né? Às vezes a gente tem um certo ego e uma certa prepotência de eu sou a comunicadora, eu já sei que não, e na verdade não. Então eu faço muito isso de devolver a pergunta para alguns grupos de alunos, enfim, a gente tem ali alguns anos, né, junto com os líderes digitais e tudo mais, de simplesmente perguntar, como é que você se informa? Aonde que você lê sobre as coisas da escola? Ou como é que você se informa pelo mundo, né, sobre o mundo, aliás? Quais redes sociais você frequenta, você tem conta e tudo mais. Então eu tento entender um pouco, além dos formulários que a gente sempre manda por causa das certificações que a gente tem, que a gente precisa fazer essa checagem, assim. Então é interessante quando vem uma coisa e a gente está fazendo uma comunicação, vamos supor, toda por e-mail, aqueles e-mails gigantes e tudo mais, e na verdade está lá o aluno respondendo, o adolescente, eu não leio e-mail, eu me comunico Os pais pelo também rede dizem social. isso hoje, né? Exatamente, a mesma coisa com os pais, a mesma coisa com os funcionários. A gente tem professores assistentes que têm 18 anos, 20 anos, eles estão se comunicando de um jeito diferente do professor que está há 18 anos, entendeu? Então, assim, como é que a gente quer engajar, se eu não sei nem como, então eu diria que a primeira coisa é perguntar. Sair, que também tem a ver com aproximar, né? Que é perguntar. Sair do meu lugar, do meu escritório, do meu ar-condicionado, do meu cargo, sei lá o quê, comunicadora, né? E perguntar, sabe? Então, toda vez que eu gosto muito de perguntar para os alunos, porque eles sempre trazem alguma coisa. A gente acha eles são que sinceros, né? Totalmente, mesmo. Não, isso daí, ó, nem li. Então, a partir disso, que eu consegui notar no nosso ambiente quando eu trago assim, gente, sei lá, alguma professora, e aí também me aproximar dos professores tem me ajudado muito, mas assim, eu não consigo engajar, ninguém tá entrando na minha campanha sobre anti-bullying, sei lá. Então, assim, você vai ver a campanha, era um super e-mail de 5 parágrafos que ninguém vai ler, com aquele inglês super formal e tal. E aí a gente pensei, se é uma coisa um pouco mais para aluno, por que não quebrar? Então, tá bom, você manda o seu e-mail, mas deixa eu pegar as mensagens-chave e pensar, se é para aluno do 9º ano, que tal alguns pôsteres, que tal um videozinho em formato de uma rede social que eles curtam, pra gente tentar impactar e fazer isso diversas vezes. Então, acho que perguntar assim, é a primeira coisa que meu faro diz, é melhor, sabe? Assim, adorei sua resposta, é até assim uma surpresa boa para mim, porque eu imagino que muitos dos gestores que estão escutando lá do outro lado falam, nossa, ou eu não tenho uma equipe de marketing, ou eu me reúno com a minha equipe, penso numa estratégia gigante e aí acaba não acontecendo. E pela sua fala, né, pelo que eu entendi, um primeiro passo é estar próximo, é perguntar, é escutar os alunos, as famílias, os professores. Vamos dizer, um passo mais simples, mas é o que faz diferença para entender o dia a dia, né? Exatamente, eu acho que inclusive das pequenas coisas, aí sentar para tomar um café, a gente vive nesse lugar, eu tava até pensando vindo para cá, sempre, a gente tava falando das férias, né, a gente chega um dia antes de sair de férias e assim, outro dia eu fui fazer uma viagem com os meus filhos e meu marido e eu não tinha nem planejado, é uma cidade que eu já conhecia, mas eu queria mostrar para os meus filhos pela primeira vez, e eu falei, cara, não sei nem onde eu vou levá-los, então assim, eu tenho essa impressão de que a gente tá acumulando e deixando tudo, assim, então o que a comunicação implica é essa construção de relacionamento. Então, assim, o dia tá muito corrido, tá cheio, mas eu tenho ali um focus time e agora eu vou na hora. Você quer conversar com os professores, você vai na hora do cafezinho. Não tem nenhum aluno perto. Então, se eles têm lá o break deles, né, o intervalo que é sagrado, e tem que ser assim, senão, né, o dia inteiro rodeado de alunos é um negócio que, né, precisa de um tempo. Então, é lá que eu vou, é lá que eu tomo um café e aí aproveito e faço os meus follow-ups, né? Você viu aquele minha mensagem? Eu notei que você mandou e provocar, sabe, Yuri? Porque se você ficar na espera também, eu vou esperar o professor me pedir
uma campanha de comunicação sobre a campanha de anti-bullying. Ele não vai pedir, porque ele não sabe que ele pode fazer isso. Ele não precisa, ele tem muita coisa, Ele tem professor. muitas demandas. Né? Exatamente, você não pode esperar. Alguns até tem, porque tem mais essa... Mas assim, se eu vou e eu falo, às vezes... E aí, às vezes eu tô passando e vejo um cartaz, assim, tem 38 coisas, você nem lê. Daí eu vou lá e falo, Esther, esse cartaz que você criou, posso fazer uma sugestão para ficar... Sei lá, tô dando um exemplo bem simples, que qualquer um pode fazer com uma conta de um aplicativo bacana, assim. Então, acho que é acessível se a gente buscar esse relacionamento. É a construção de relacionamento. E eu acho que, assim, jogando agora pro Cadu, ele como gestor sabe a dificuldade que é ter tempo para esse relacionamento, né? Porque a gente até falou, né? O professor e o gestor também tem uma lista muito grande de prioridades, né? Então, Cadu, se quiser também complementar, mencionar, porque é isso que ela trouxe do relacionamento, eu acho que é um ponto-chave, mas é um desafio, né? É um desafio, porque a escola é um sistema complexo. Olha, sinceramente, eu acho que qualquer escola é mais complexo do que a Toyota, por exemplo. Olha, eu não duvido. Adeus, japoneses, aqui para explicarem pra gente. Quantos produtos por dia, por semana, quantos planejamentos e projetos rodam ao mesmo tempo de 13 anos de formação, desde a educação infantil até o ensino médio. É muita coisa. Então, o que a Verena trouxe é essa complexidade da qual a gente estava falando antes. Quer dizer, quando eu comecei como professor e como coordenador, a escola não tinha alguém cuidando de comunicação ali. E às vezes até hoje não tem, né? E às vezes não tem. Mas as que têm estão conseguindo. Então, aqui um recado, né? Precisa, né? Precisa. Ficou mais complexo, mais sofisticado, mas precisa. Agora, isso também vou endossar o que a Verena falou. Não adianta você ter um grupo de marketing isolado em alguma sala com ar-condicionado. Tem que frequentar a sala de professor, porque é ali onde as coisas acontecem. E tem que perguntar para os alunos e nos eventos cobrir, participar, entrevistar pai, entrevistar alunos, estar ali nos eventos da escola. Eu acho que essa é a maneira que uma equipe de comunicação e marketing se aproxima da comunidade, da sua comunidade escolar. E a outra coisa que eu acho interessante é também assim, o esforço que a gente fez muito lá, muito pelas nossas características, é ser uma escola mais aberta do ponto de vista do acolhimento com as famílias. Então, lá nós temos uma orientadora educacional para cada ano. Às vezes, o que eu vejo também é que muitas escolas têm uma psicóloga, uma psicopedagoga, tal, que faz parte da equipe. Nós criamos uma equipe de orientação educacional. Por quê? Porque a agenda delas é aberta para a família o tempo todo. É focada nisso, né? Focada nisso, para poder atender, chamar, conversar, poder atuar nas questões disciplinares, nas questões emocionais, às vezes até sendo obrigado a tangenciar problemas familiares, né, acolhendo dificuldades e tudo mais. Então, é isso que a gente estava falando, a escola virou esse caldeirão aí, né, essa coisa bastante complexa. E dessas ações que você citou, não é, vamos dizer, hoje acontece isso, amanhã aquilo, às vezes é tudo junto, né, e misturado, e aí envolve professor, e envolve o aluno. Lá, eu brinco lá na escola que a gente faz parte do sistema S, Sesc, Senai, Poliedro, porque é tanto evento, é muito evento, a gente faz muito evento e leva as crianças para atividades culturais, teatro, museu, espetáculo, enfim, né? Centros de cultura, isso o tempo todo. Às vezes para a chácara, para fazer uma atividade recreativa, faz jogos internos, enfim, é um cardápio realmente de atividades e que é para poder se integrar e ter a família ali junto. Porque no dia a dia, a família tá na mesma correria que nós estamos. Os pais estão tão angustiados como nós. Eles sofrem por isso, sofrem.
Por isso não adianta a gente ficar, da fala da Verena também, eu sinto isso, quer dizer, esse acolhimento que é importante, porque não adianta ficar nesse jogo de empurra ou de jogo de responsabilidade entre a família e a escola. A escola precisa entender esse momento que as famílias vivem e realmente porque é angustiante, né? No dia a dia do trabalho, na correria do dia a dia, aonde o meu filho está, né? Enquanto Onde eu ele, trabalho, né? onde ele, né? Como é que ele está acolhido? Como é que ele está se desenvolvendo? O que que ele está fazendo além, né, da formação acadêmica, estritamente acadêmica, tal. Tudo isso são questões que estão aí presentes, né, na cabeça de todos nós, né? Sim, com certeza. E escutando a sua fala sobre essa parte das famílias, hoje a gente tem uma questão sobre a velocidade que essa comunicação ela também acontece. Então, a gente sabe, né, existem grupos de WhatsApp entre as famílias, então um comunicado às vezes já passa assim por 50 vozes e às vezes tem uma Uhum. mais barulhenta do Pro que bem a e pro mal, outra. né? Exatamente. E aí, queria escutar de vocês dois, né, mas começando pela Verena, sobre essas barreiras que às vezes podem gerar ruídos ou que impedem uma participação efetiva das famílias. Como que vocês compreendem quando acontecem essas ações? E aí, existe uma forma de contornar ou se aproximar novamente? Primeiro eu acho que isso sempre vai acontecer, né? Não vai ter né? Se alguém disser que não É, acontece, ou a pessoa tá de é, sacanagem, é, ou tá né? mentindo. Mas tudo É, bem, respeito, entendo. Mas assim, eu acho que é quase impossível, né? Num com, universo com assim, com mais de certeza. 1000 alunos, tem escolas que tem muito mais, você não ter ali pessoas que têm ruído ou que estão causando ruído, porque, Aham. como você falou, eu sou mãe também de 2 meninos, assim, e eu nunca levei, né, a primeira vez que meu filho está passando pelo primeiro ano, e assim, eu não estou entendendo. Então, se alguém me explicar, talvez eu não faça ruído. Então, eu acho que tem o lado da gente ver, será que se tá tendo ruído, volta e faz, deixa eu rever como é que tá aqui. Talvez eu não esteja, mesmo Uhum, na área de captação de alunos, que eu tô falando com pais interessados na escola, né, que são uhum. muitos. Deixa eu tentar ver se eles estão alinhados com o que é a escola, né? Que eles realmente compreenderam a Exato, visão, né? porque Isso. senão é uma conversa de doido. Você tá É. falando maçã, 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 eu tô falando banana, banana, Isso. ninguém se entende. Então, assim, É. volto, pera. Então, várias vezes eu mesma faço esse exercício de autocrítica. Deixa eu voltar lá no meu site, tô explicando direito, porque tudo bem, tem gente que não lê mesmo, mas assim, tem É. gente que lê e É. fala, mas eu não Mas entendi uma no comunicação parágrafo. limpa, né? Exato. Então, assim, isso É. para falar de captação, mas assim, quem já tá dentro da comunidade, eu acho que a gente sempre pode fazer melhor, assim. Então, eu diria, Yuri, que primeiro de tudo, ser um bom ouvinte, escutar, abrir um canal para ouvir. E muitas vezes eu já trabalhei em empresas de comunicação direta com o consumidor, plano de saúde, ouvidoria era o que mais bombava, assim, na área de marketing, aquele número de ticket subindo, 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 e a gente, o que aconteceu? Então, assim, e trabalhando junto, às vezes as pessoas só querem né, serem É. ouvidas, número um, e dizer, puxa, eu sinto muito, Yuri, que essa experiência não foi boa. Nossa, eu imagino como, assim, É. mas e se a gente trabalhar junto numa solução, a gente pode trabalhar aqui nessa frente, chamar, sei lá, se é uma reunião, se é uma nova divulgação, enfim. Então, eu acho que o feedback, né, abrir para ouvir é sempre muito bom. Então, se é o seu cliente principal, né, que é o provedor daquela educação, né, tem o cliente aluno e o cliente Uhum. pai, mãe, eu acho que é importante você ouvir o que ele está dizendo. Para dentro, fazer uma reflexão de faz sentido? Porque às vezes não faz sentido, né? É. Às vezes é um pai só que está precisando de mais informação. E aí recalibrar, sabe? Eu acho que nunca é demais você, voltando para a história do público, né? Eu gosto de dar um exemplo que o meu filho começou a escola e ele lia, sei lá, a pandemia começou, praticamente não começou, né? Mas quando ele estava ali antes de entrar no primeiro aninho, sei lá, tem aula de matemática já. Vamos ler aqui essa página. Que página é essa? Era 40. Ele lia, esse é o 0 e esse é o 4. Eu falei, cara, ele não sabe ler o 40. O que está acontecendo? Será que ele não vai gostar de matemática? Eu não gosto de matemática, agora será que eu não tô dando? A primeira Será que eu tô coisa já é. transpondo, né? Será que, né? Claro que tem a culpa materna e paterna que entra aí com tudo. Daí depois, quando a escola faz uma coisa muito interessante, que é chamar o pai para um workshop, nem todo mundo vai. Às vezes vão só assim, os gatos pingados. É. Eu não sou especialista em educação, eu trabalho com a parte da comunicação. Quando a professora
E eles fazem um workshop que eles colocam todos os materiais que eles usam em aula pra gente fazer uma aula experimentando, assim. Meu, super sacada, porque aí eu entendi que Começa a naquela fazer mais sentido. Exato. Naquela idade, ele não é esperado ler o 40. Ele não lê dezenas, ele lê os números soltos. Pra ele não faz sentido. Então, assim, é um exemplo simples, né? Que eu, impactada como mãe, já tá, não é que ele odeia matemática. Ufa, talvez ele até odeie um dia. Mas agora é só uma questão de, então, assim, né? Ouvir esse público, tentar se colocar nesse lugar, acho que o feedback é bem importante, assim. A gente Sim. tem um canal aberto, né? Que qualquer pai, mãe pode fazer um retorno pra gente sobre alguma coisa que não gostou. E uma outra coisa que a gente faz oficialmente, a gente não trabalha com grupos de WhatsApp, mas a gente tem uma organização de pais que tem representantes em cada ano e eles coordenam esse trabalho. Então é uma comunidade muito interessante. engajada. Interessante isso. Porque eu não tenho time para responder todos os 15 anos que nós temos lá para cada mensagem de WhatsApp. Mas a você gente tem esse tutor, assim. E a gente reconhece a importância, né? Muito a velocidade. legal. Então, quando você fala da velocidade, da reclamação, às vezes tem um problema imediatamente acontecendo. É um menu de problemas, como você disse. Tem as soluções, mas assim, quando às vezes você vai Mas tem ali aquele que é mais urgente, né? você liga para o representante daquele ano e fala: fulano, eu notei que chegou, né, a nossa atenção isso que está acontecendo. Você pode chamar, porque assim, ó, a explicação é essa, já corta ali, já endereça, né? Então, assim, ter um grupo de WhatsApp, pessoas alinhadas, né? Tem ali um estatuto nesse grupo e tudo mais. E funciona super bem. É um jeito de estar no WhatsApp sem estar, porque a escola oficialmente manda tudo por e-mail e tudo mais. A gente ainda não se estrutura, né? Não tem esse espaço para isso, mas é uma estratégia interessante e não é difícil de implementar, né? Assim, para quem não tem uma equipe de marketing e tal, dá para você organizar, sabe? Sim. Pode ser uma ideia. Porque sempre tem alguns pais e famílias que são mais engajados, né? Sem dúvida. Então, eles podem se tornar os parceiros e replicadores também, Exatamente. né? E você traz o cara pro seu lado, né? Sim. O seu embaixador. Porque aí, quando tem o problema sério, o problema mais ou menos sério, você já sabe pra quem ligar. Eu vou ligar pra aquele cara que entendeu, sabe, qual que é a nossa razão. Eu imagino que num grupo onde não existe essa figura, reina o caos, né? Que aí um fala uma coisa, outro fala outra. Porque não tem o representante, né? Exatamente. Então é uma estratégia inteligente essa daí. Eu tenho até um exemplo que a Sejunta passou, porque a gente também auxilia as escolas na questão de desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, né, uma escola que estava pensando na adoção de tecnologia. Então, um passo primeiro que eles fizeram entender qual era a melhor tecnologia. No caso deles, eles entenderam que era o iPad. E aí começou essas discussões com as famílias para depois ter uma aquisição de fato. E aí começou os burburinhos. E aí nesses burburinhos começou esses grupos. E aí, igual o Cadu trouxe muito bem, sempre tem a família que é mais inflamada. E aí é mais barulhenta. E aí as outras ficam mais acolhidas. E nesse caso dessa escola, o que ela fez? Ela percebeu esse barulho e rapidamente falou: ó, pais, eu vejo, né, que vocês estão com essa preocupação. O que vocês acham da gente marcar uma roda de conversa, tomar um café? E daí... Aproxima, né? Exatamente. Daí eles super toparam. Tava lá, inclusive, a família mais inflamada também estava. Que bom, geralmente eles que não bom, aparecem. que bom. Deu oportunidade para a escola. E aí é incrível que quando aconteceu, foi totalmente diferente. Aí até a atuação foi diferente. Falou: agora eu entendi o porquê que vocês estão mudando. No caso lá, que era um carrinho compartilhado para várias turmas, foi para um com os alunos. Então eles entenderam o propósito, entenderam o ganho. Então também a dica que eu trago com essa minha fala é entender o momento que é para utilizar, independente da rede social, independente do local que você escolher, mas entender qual é a melhor estratégia também. Sim. Porque nem sempre você precisa resolver aquilo no momento que está acontecendo. Às vezes é o melhor outro caminho. É verdade. Aí não sei se vocês concordam, Cadu. Concordo. Porque pegando de novo um pontinho da fala da Verena, que eu achei muito legal, quando ela disse que a professora, na hora que ela resolveu mostrar para os pais, né? E aí ela mostrou o trabalho dela e as coisas mudaram. Esclareceram. Esclareceram, ficaram... E isso é que eu acho que a escola precisa fazer, porque é claro que a família é cheia de dúvidas.
E hoje a proposição filosófica, eu acho, da nova pedagogia, de uma sociedade contemporânea e tal, também precisa entrar, porque às vezes os pais têm como referência valores e de coisas que eles trouxeram lá de trás. E eles necessariamente, eles trazem demandas, a robótica, a tecnologia, o socioafetivo, o empreendedorismo, tal. Mas a tessitura disso é a escola que sabe. Então, eu acho que a escola ela tem que se posicionar assim como liderança nesse aspecto mesmo. Ela precisa vir comunicar e ser formadora também. Enfim, deixar bem claro o seu projeto pedagógico, suas pretensões, suas políticas, né? Isso facilita o trabalho de comunicação, né? Então, é claro que vai chegar uma família que matriculou e não foi até o coordenador para saber a proposta, comprou, né, o sample pelo que todo mundo diz, que sabe que é bom, não é? O poliedro e tal, mas é importante que a escola também faça esse trabalho de deixar bastante claro o que ela quer fazer com o filho, né? Então, isso é uma coisa que é um outro aspecto de tudo aquilo que a gente está falando, né? Talvez a gente chegue aqui no final da nossa conversa, botar a mão na cabeça, nossa, mas é tudo isso, sim, é tudo isso. Mas pensar um pouco em reputação, né? Assim, você não é um, sei lá, um produto que você vai na loja, compra, usou e descartou você o entrega, resto. Né? É um relacionamento de 13, no caso lá da gente tem 15 anos, né, de relacionamento. Então, e às vezes a gente 200 recebe dias no ano, né? E 15 anos. E às vezes tem a família que chega, não, só quero me juntar a esse clube. Aí falaram que é bom, todo mundo tá indo, mas peraí, você sabe o que significa a proposta pedagógica? Você sabe como é que a gente vai abordar isso? Bem, você não precisa saber daqui até o último ano do ensino médio, né? Que é muita coisa, mas assim, seu filho tem 3 anos hoje, o que você tá imaginando? Tá? Você sabia que a gente faz assim, assado? E as pessoas, não sabia. Levar essas conversas, né? E aí vai só base nessa reputação, né? Perfeito. E assim, ter o jeito que a gente conta a história, né? Eu vou falar do storytelling, que tá um tema super, as palavras estão super batidas, né? Storytelling é um deles, mas assim, qual que é a história da sua escola e como é que você tá comunicando isso e quem você tá atraindo. E quando você atrai e a pessoa se matricula, como é que você engaja. Então, assim, é uma constante, né? Então, assim, no caso de uma escola de 100 anos, como é o nosso caso lá, tem a dor e a delícia de ser, né? Porque exatamente. Tem a coisa de ser uma coisa que todo mundo quer, mas nem todo mundo tá entendendo. Então, de novo, volta, deixa eu ver como é que eu tô comunicando. Volta, deixa eu ver se esse pai que tá... Porque geralmente é o pai que tá reclamando demais, assim. É o pai que tá toda hora. Porque eu não concordo, porque talvez ele não tenha lido. Ele tá insatisfeito por algum motivo, né? E tá preciso ter essa compreensão também, mas né? Às vezes tem que chamar pra essa conversa, né? Então, exatamente. A construção da reputação cada um de nós que faz, né? Não é só a comunicação. Na verdade, a gente tá mantendo ali isso aquecido. Mas é um pouco... E é um projeto, né? Não sei se tem fim, mas assim, ele é uma coisa que você precisa trabalhar todo dia. Então, o professor é responsável, o gestor é responsável, o diretor é responsável. E precisa fazer parte da estratégia da escola. A gente foi para um lado mais filosófico, assim. Mas uma coisa que eu acho legal que você falou do storytelling, né? Entre aspas, né? Do como você conta a história. É que não adianta, por exemplo, o marketing contar uma boa história e a gestão não estar alinhada. Perfeito, é isso. Então, eu acho que assim, quando a gente tá falando disso, né, a gente não tá falando só de como você se comunica, né? Mas como que tá por detrás das cortinas, né? As coisas precisam estar, né? Por exemplo, a visão da escola precisa estar clara para os meus professores. Às vezes, a gente sabe, chegam professores novos que precisam de um tempo de maturação, precisam entender qual que é a proposta da escola. E aí, tudo isso estando alinhado, fica mais fácil de construir essa reputação, né? Sem dúvida. Professor alinhado. Eu acho que você tocou num ponto importante, certo? Porque não tem como ser uma coisa só que o diretor é o porta-voz. Não é. Desde quem tá na sala de aula até... Inclusive, a gente tem feito muito... A gente tem um grupo lá de treinamento de middle leaders, que a gente chama, que são a gerência média ali, né? De professores desenvolvendo para liderança.
de maneira geral. Então, eles têm é uma academia, né? Cada Aham. mês eles têm um treinamento e eu tenho ido dar treinamento sobre comunicação back to the basics, assim, de volta ao básico, que é, vamos falar um pouquinho sobre o que é o que é a sua audiência, o que é seu público. E tem tido uma repercussão boa, assim, estar mais perto do professor, para mim que não sou professora, Cadu, para mim é essencial, porque Importantíssimo. quando eu entrei na escola, e a escola tem sempre uma equipe muito enxuta, não é mesmo? Para fazer tudo. Então você faz do briefing, a foto, ao post, a aprovação, ao comentário e o debriefing. Sim. Então tudo. Eu só fui entender, demorou um pouco, demora, primeiro que demora. Sim. Quando eu fazia lá, pegava o calendário da escola, peraí, apresentação de trabalho de física, deixa eu ir lá ver o que é. Aí eu circulava, aí o professor, uma menina com uma câmera, quem será que é essa moça com essa câmera? E vai. 6 anos depois, várias pessoas já entenderam, os professores, e eles têm muita matéria-prima, né? Eles já entenderam que, cara, isso aqui precisava. Todo mundo já me procura hoje, sabe? Já me procura as pessoas que trabalham comigo e falam: você precisa ir lá registrar. Alguns querem que faz tudo em tempo real. Eu falo: não, então isso a gente não faz, né? Não é pastelaria. Algumas coisas dá, outras não, mas assim, de juntar. Então, até quando a gente estava, né, falando sobre o projeto de tecnologia da própria escola, assim, né? Como é que. Peraí, quem que tá faltando engajar? É muita coisa, tá todo mundo muito ocupado. Então, a gente até fez um trabalho junto de volta. Peraí, tem que estar a liderança. Então, assim, se o diretor, a vice-diretora, no nosso caso ali, não estivessem sabendo, não ia dar certo. E aí, depois você vai para os diretores, né, os líderes dos anos, que é como a gente cascateia ali. E aí, quando a gente conseguiu colocar todo mundo né, em volta da mesma mesa, os funcionários, os professores, aí que a coisa começou a andar, sabe? Então, estar perto dos professores é uma estratégia boa, porque eles têm muita história boa para contar. E eles precisam falar as nossas mensagens certas, senão a gente vai ter um mix de informação que não vai dar muito certo, né? Sim. E aproveitando essa sua fala, Vê, porque nos causa essa reflexão tanto de pontos positivos quanto pontos ali que a gente tem que trabalhar no dia a dia, e vejo que vai muito dessa parte qualitativa. E aí eu queria também te escutar de uma parte que talvez envolva, vamos dizer, não sei se quantitativa, mas uma avaliação de impacto. Se é possível, por exemplo, a gente avaliar o impacto dessas ações que a gente faz com a comunidade escolar. Existe, por métricas, ou por exemplo, um relatório, um feedback? Queria te escutar sobre isso. Porque marketing sem métricas né, fica um pouco, fica intangível, né? Eu acho que dá. Eu volto para a história do pedir, perguntar, né? Então, assim, no nosso caso, a gente circula anualmente uma pesquisa, que, entre outras coisas, também pergunta lá tem uma página inteira sobre comunicação, e aí a gente vai no detalhe, desde portal de pais, aplicativos e coisas, muita coisa, tá bacana, tá faltando, eu me sinto informado, não me sinto. Então, tem vários jeitos. Então, anualmente, a gente até avalia se é o caso de continuar anualmente ou não, mas anualmente a gente tem um termômetro e geralmente esses números têm melhorado. E dali saem algumas ideias. Por exemplo, sei lá, do último formulário sai que realmente não tô me sentindo tão informado assim, porque talvez o portal esteja muito carregado, não tá. A gente voltou com a equipe. Tem ali uma líder também de Community Relations, né, relações com a comunidade, que fez esse trabalho, e a gente fez um piloto, tá lançando em breve um aplicativo. Parece uma coisa muito básica, mais um aplicativo, mas para um pai e para uma mãe, trabalhando o dia inteiro, precisa de um comunicado, sei lá, um exemplo simples, clássico, vocês vão rir, mas acontece. Caiu uma árvore na rua, a escola é num lugar de vizinhança, assim, é uma rua de bairro. Ninguém busca o filho. Tipo, fica todo mundo, aquela história, aquele filme da formiguinha, sabe? Que quando cai a folha, a formiguinha, como é que eu faço a fila? Perdi a fila. Então, assim, é simples. Aí todo mundo tem que mandar um e-mail, manda um e-mail pra todo mundo, assim, hoje é um push ali, e o cara já recebe. Pera, não, então eu preciso desviar, sei lá, qual que é a solução. Isso é um exemplo muito banal, mas assim, a gente Mas que faz toda a diferença. Mas que faz, porque aí você tem um exército, você tem um monte de ferramenta, mas ninguém tá se comunicando, tem alguma coisa errada. Então, desse formulário anual, já saem algumas ideias. Até os próprios grupos de WhatsApp,
E até vai limitando, né? Porque um grupo de WhatsApp é um monstro que vai, lembra do filme do Gremlins? Vai virando outros Gremlins quando cai água, assim. Foi bem millennial agora, né? Então, assim, aí você vai… Mas, assim, acho que o formulário, perguntar é muito bom. Se você usa, por exemplo, uma intranet, um portal de pais, que geralmente você tem que ter, né? Informação sensível e tudo mais. Ali você também tem métricas. Se os pais estão lendo os e-mails, estão abrindo o básico, sabe? E, tipo, checar os analytics ali. Só 20% abre os e-mails. Peraí, tem alguma coisa errada. Né, os pais… E-mail desde contrato até caiu a árvore. Se ninguém leu do caiu a árvore, vai ser um caos, mas menos mal. Mas o contrato é obrigatório, tem prazo. Então, eu acho que se você olhar e trazer a liderança para junto. Então, você estava falando, se não tiver liderança… Não adianta pôr a pessoa de comunicação de marketing embaixo do vice-coordenador da direção do almoxerifado da cafeteria. Sei lá, inventei aqui um cargo. Sim, O cara precisa a pessoa precisa estar perto, se não abaixo ali da direção, perto de alguém que é capaz de tomar decisões rápidas. Senão… E com acesso direto a todo o universo. E que possa olhar para esses números, às vezes não vai entender nada. Então, nossa leitura de e-mails… a gente fez uma coisa muito simples também. A gente percebeu que os e-mails eram muito longos, né? Então, professores redigiam um e-mail. Eu tô falando do e-mail, que é a ferramenta mais acessível para todo mundo, né? Mas nem muito usada, realmente. Exato. Não tem coisa que é só um e-mail, né? Inclusive, uma reunião poderia ter sido um e-mail, né? Aquele e-mail maravilhoso. Né? Exatamente. Descobri que essa reunião poderia ter sido um e-mail. Então, assim, eram e-mails longos. E aí, a gente mostrava para a direção, gente, olha aqui o índice de leitura. Caiu muito esse texto, a gente ainda tem a barreira não, assim, a gente se comunica em inglês lá. Então era aquele inglês super rebuscado, todo formal, né? E se a gente repensar e fizer uma coisa mais em pontos, assim, porque pensa o pai e a mãe, né? Tendo que ler, às vezes tem 3 filhos, um no educação infantil, um no Fundi 1 e um no Fundi 2, são coisas, e ele recebe 3 e-mails. E se a gente fizer, assim, gente, mudar para os bullet points, assim, foi simples. Então, é um novo design do negócio, e aí o índice aumentou. Então, assim, quando você mostra números, fica difícil, né, discordar, sabe? Então, acho que buscar esses números e perguntar pode ser uma estratégia. E também não é nada muito caro, né? Assim, é ter acesso a uma ferramenta e usá-la, né? O Forms hoje, né? O Forms, exatamente. E queria te escutar também nessa sua visão de coordenação pedagógica, Cadu. Você até citou sobre eventos, né? E hoje as escolas são quase empresas de eventos também, né? O que não falta é acontecer eventos. E queria te escutar com base nessa experiência, mas agora mais focado em eventos mesmo. Quando que você fala, nossa, as famílias gostaram, assim, como que você faz para sentir esse impacto de uma ação com a comunidade escolar, falando de eventos, por exemplo? Pesquisa, você tem que fazer pesquisa. Depois, logo após o evento, tal, lança, agradece a presença, tal, e pesquisa. Colher o tempo todo do público aquilo que ele sentiu. Isso é fundamental. Bacana. Muita pesquisa. A gente faz bastante pesquisa lá. IPL, tá dentro da cultura da e isso além dos organização. eventos, né? Isso além dos eventos. Mais especificamente nos eventos, é importante, obviamente, toda a equipe estar lá, sentir a temperatura ali, né? Sentir, estar com os pais ali, sentir, conversar durante o evento com o maior número de pessoas que você puder, né? Mas fazer pesquisa de satisfação, saber o que eles sentiram, eles trazem boas ideias, sugestões, acho que esse é o caminho. Bacana. Até me lembrou de um outro relato que eu passei por um evento agora que foi de entrega de dispositivos. Então a escola adquiriu lá diversos iPads e foi muito bacana, porque de vez ela simplesmente entregar para o aluno, ela quis fazer isso como uma experiência. Então eles fizeram como se fosse um evento lá, colocaram um som, e aí quando o aluno ele recebia o dispositivo, tinha um lugar lá para tirar foto com os coleguinhas, e aí na hora
eles fizeram ali como uma palestra, daí passou algumas breves instruções ali. Eu tentei passar o mais rápido possível, porque com o iPad na mão, né? Quem não quer abrir? E aí foi muito legal, em 20 minutinhos lá expliquei os cuidados, e daí houve a experiência, né? Dos alunos abrindo o iPad e tudo mais. E foi muito bacana porque a escola teve essa experiência esse ano e no ano passado. Uhum. E no ano passado não deu certo, porque os alunos eles foram retirar o iPad, daí eles falaram, pode abrir. E depois foi passar as instruções, só que daí com o dispositivo ninguém ia querer escutar mais nada. E daí as famílias falaram, no final eu não entendi o que trouxe. Então, eu acho que esse exemplo se conecta muito à fala que você trouxe, Verena, de ações simples que às vezes nem envolvem custos, mas é só uma mudança de estratégia ou perspectiva. Repensar, né? Exatamente. Então, É isso mas mesmo. aí eu diria que precisa ter esse profissional, entende? Que tem esse olhar. É isso que é importante, né? Porque professor, coordenador, todos os outros agentes da escola não têm esse expertise, não tem essa experiência, não tem esse conhecimento. Ter alguém na escola que pense em comunicação é importantíssimo, importantíssimo. E eu acho que tem um ponto, assim, acho que eu sinto, né, pela nossa experiência, um ponto que é uma linha muito tênue, é essa entre a família dar o feedback e a família sentir que ela toma a decisão da escola, né? E até queria trazer esse ponto para vocês, porque eu sei que nessa movimento da gente se aproximar das famílias, tem os seus desafios também da família entender que tem coisas que a escola vai decidir, né? E aí, Cadu, começando por você, queria escutar você nessa sua visão de gestor, como lidar com isso, né? Porque é muito importante, a gente falou de aproximar, a família estar presente, a família estar no evento, nem sempre ela vai gostar. E às vezes tem essa questão, né? Até onde a família vai, né? Nessa questão, assim, ela vai ser ouvida, mas aí, poxa, talvez ela seja mais incisiva, ela acha que ela vai querer mudar alguma coisa ali, né? E aí a gente tem que estar ali no meio, mas enfim, queria discutir um pouco sobre esse desafio. Eu acho que o importante, Esther, assim, a escola precisa ter personalidade. A escola precisa saber o que ela quer, ela precisa ter seu projeto, sua política, e aí isso pauta a relação com a comunidade, sabe? Isso é importantíssimo. Não é porque você vai dizer só não. Acho que precisa, é isso que a Verena está dizendo o tempo todo. Você precisa estar aberto para receber crítica, para poder explicar, para vir e dialogar e trocar. Isso é essencial. Mas assim, a escola não precisa abandonar suas convicções. Sim. Eu acho que a escola não deve abandonar suas convicções. Escola, assim, não veste todo mundo. Porque cada escola tem seu projeto, entendeu? Sim. Então, Senão não existiriam tantas, né? Também cabe à família esse exercício, não é? De entender a escola, qual é a proposta dela, se engajar nela, compreender. Se tudo que vem da escola você não aceita, procura Tem escola. aquela coisa, eu tenho um recado para você, né? Eu acho que a gente não tem que ter, obviamente, prazer em dizer isso, né? Não, Você sim. tem o seu cliente e você ter essa arrogância, isso obviamente que não. Superamos essa fase. Mas assim, você não precisa disso para ter sua autoestima, né? Para a escola ter autoestima e para ela defender suas ideias. Mas eu acho que o principal nisso é, ao mesmo tempo, combinar ter suas convicções, seus projetos, suas ideias e tal, e ao mesmo tempo ser aberto, democrático, acho que é de bom tom. E os eventos são um ótimo termômetro para isso, né? Excelentes. Que é um espaço muito aberto também, né? Eu ia trazer um pouco o olhar de captação, assim, né? Que faz pouco tempo que eu tô na área de admissões, mas que eu já noto, por conta do processo como que às vezes você pergunta pra família, mas quais escolas você tá olhando? Aí ela fala X, Y, Z e W, e uma não tem nada a ver com a outra. E assim, eu entendo, porque, né, a criança é pequena e é a primeira vez que a pessoa tá pensando em escola. E assim, basta ser pai, mãe, ter um filho, procurar escola pra você ver que é um negócio muito difícil. Pra você, né, ou se tá muito fácil é porque tem alguma coisa errada, né? Então, eu vejo as famílias chegando e achando que elas estão
assinando, né, assim, escolhendo uma coisa muito simples. E aí eu volto para elas e lembro. E aí a mesma coisa, quando eles estão lá dentro da escola, já faz parte da comunidade, talvez seja lembrá-los da escolha que vocês fizeram. Então, assim, vocês escolheram esse currículo que é assim, assim, assado, essa é a nossa reputação, a gente está aqui há muitos anos e é assim que a gente faz. Obrigada pelo seu feedback, Esther, mas assim, agora preciso que você confie no que a gente está fazendo, porque é assim que a gente faz. Uhum. E aí, claro, gentilmente, se precisar dizer procura outra escola, a gente não... É. Mas assim... Isso seria um caso extremo, né? Não, mas assim, obviamente deve ter esse momento, mas assim, eu acho que às vezes a família precisa de ajuda para lembrar em que escola que ela tá, assim. E aí, volto lá na minha comunicação e vejo, será? A gente fez um reposicionamento de marca há pouco tempo na escola, e eu notei que muitas pessoas vinham com a palavra tradicional. Então, eu quero uma escola tradicional. E aí, muitas coisas moram dentro desse tradicional. Exatamente o que você está dizendo, né? E aí, quando você vai entender, às vezes a pessoa precisa de uma escola mais religiosa, ou, enfim, que usa menos tecnologia, abraça mais a árvore, embora que abraçar a árvore e tecnologia tem tudo a ver. Então, assim, é o extremo, né, gente? Obviamente é uma brincadeira, mas assim, fazer esse trabalho junto com a família para ver se será que eles estão entendendo que, na verdade, a gente é sim tradicional, a gente tem isso, mas a gente olha muito para o futuro e a gente é esse tipo de escola, a gente faz não, e aí tecnologia é um exemplo, mas assim, o jeito que a gente aborda temas atuais, né? Como é que é esse mercado de trabalho que a gente ainda não sabe. Então, também de fazer essa autorreflexão, sabe? E parece que você adivinhou a pergunta que eu queria trazer, assim. Podia adivinhar o número da Mega Sena. Também ia ser muito melhor, porque, né, o mundo tá nessa constante mudança, e a comunicação, tecnologia também, né, acompanhando muito essa comunidade escolar. Então, como que a escola ela pode se preparar para esse futuro, assim, da comunicação? E eu acho que esse exemplo que você trouxe, dessa mudança de perspectiva, que assim, sim, o St. Paul's tem diversas questões ali que da tradição, que dá muito orgulho, mas é muito diferente do que essa definição de palavra que pode trazer. E aí, isso demonstra, até na frase de vocês, que vocês estão preparados para o futuro. Então, eu queria te escutar mais como que uma escola ela pode tomar esse cuidado de se preparar para o futuro, pensar nessas ações que vêm nessas mudanças de comunicação, tecnologia. Olha, eu diria que botar o pé na estrada, assim, e conhecer outras escolas, saber o que está sendo feito. Vocês me conhecem um pouco, vocês sabem que eu tô sempre me movimentando, conhecendo, indo a conferências, ouvindo podcasts como esse. O que está sendo feito? Então, assim, não partir desse lugar confortável de tô há muitos anos no mercado, já sou formada há 20 anos, sei muito de comunicação, blá, blá, blá. Assim, não, a hora que vem um TikTok e posiciona todo mundo no lugar de comunicação com um adolescente de 12 anos, né, para falar dos mais jovens, é assustador, né? Então, assim, e aí não adianta eu ir lá e falar, vai a Verena produzir TikToks para a escola. Eu não vou, eu não sei, eu não uso. Aliás, aquilo lá me deixa completamente desesperada, porque você não sai do lugar. Então, assim, obviamente que é meu conflito geracional, né? Mas, assim, eu acho que se informar, tá sabendo tudo que tá acontecendo, e às vezes é isso, todo mundo muito ocupado e tudo mais, mas é separar aquele tempinho, sabe? Deixa eu dar uma voltinha aqui no feed da Se Junta, sabe, assinar uma newsletter, assim, uma coisa que eu não paro de ler, assim, eu não leio tudo, mas assim, eu bato o olho, pera, isso aqui me interessa, não perder essa curiosidade, sabe? Eu acho que o comunicador, seja ele for de formação ou, né, como o Cadu, que é um gestor, né, e que também é um comunicador, não perder essa curiosidade. Eu diria que se informe, sabe? Se vire, vai visitar outras escolas, aproveita os summits todos aí, né? A própria Se Junta tem, mas tem tantas outras organizações que fazem. Eu acabei de voltar tive essa oportunidade muito boa de visitar escolas no Reino Unido, que são escolas que se alinham ao projeto obviamente, a escola britânica em que eu trabalho. E foi fantástico, assim, porque algumas coisas, além de ter a questão cultural, né, de Brasil e Reino Unido, às vezes eu passava por uma escola, via assim, e falava, agora eu entendi, aqueles gringos, agora eu tô entendendo por que é isso, entendeu? Então, assim, visitar, fazer parte de grupos, ler, eu sou louca por newsletters, então a da Se Junta eu adoro, vou deixar propaganda aqui.
Então, se informar, sabe? Porque, por exemplo, quando surgiu o ChatGPT, assim, que foi aquilo, talvez eu nem precise mais de um analista de marketing. Não, espera, vamos entender. É mais ou menos o que o professor passa na sala de aula, né? E dá pra você ver quando é e quando não é, né? Tem esses. Então, eu acho que não tenho resposta nenhuma, assim, mas eu diria que não perder essa curiosidade. Não sei se faz sentido, mas… Faz, que tem até uma frase famosa, né, do próprio Steve Jobs, né, que continue com fome, continue curioso, né, ele foi até um discurso que ele trouxe para uma universidade, e é isso, né, você continuar se importando, entra tudo nos exemplos que você trouxe, de continuar procurando saber o que os alunos estão fazendo, os professores, como se aproximar deles. Eu acho que tudo isso é um trabalho de formiguinha para ir se preparando para o futuro. E aí queria ver sua visão também, né, como educador, Cadu, se faz sentido esse caminho. Não, faz todo sentido. A gente precisa realmente surfar nessa onda. A onda chega na praia, mas aí você pega a pranchinha, volta pro mar, supera a arrebentação e pega outra onda. Isso. Então, acho que é esse processo. A gente tem que estar nessa onda, mas eu diria, assim, voltando um pouco, fazendo um circular lá no início da nossa conversa, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que cabe aos educadores, especialmente, mas também a pais que são educadores, enfim, a todos, a gente precisa entender, se esforçar a entender, não é que ninguém tem bola de cristal, né, mas a gente precisa estudar o que é que está acontecendo com a sociedade contemporânea. A gente precisa… A sua fala me lembrou muito uma frase que é aprender, desaprender e reaprender. É isso. Que é esse ciclo, né, da gente saber que a bagagem que a gente tem, o histórico faz sentido, a gente consegue usar isso muito no nosso cotidiano, mas que é importante acompanhar as tendências também. Mas ali no começo da sua pergunta, eu tinha vontade de dizer para você, eu não sei. Legal. Eu não sei, entendeu? A gente não sabe. Mas a gente sabe que é muito importante manter-se ligado, antenado, e de corpo mesmo no processo, né? A gente precisa estar envolvido, engajado no processo e estudando. Eu acho que estudando, porque hoje tem congresso, obviamente mas tem muita literatura, né? Sim. A literatura hoje é muito interessante. Ainda hoje vi uma pessoa que eu adoro, assim, estava almoçando aí na rua e passou assim do meu lado, que é o Eduardo Janete da Fonseca, né? Que é, por exemplo, um exemplo de intelectual, hoje é muito interessante, que desenvolveu uma linguagem na sua obra para se aproximar do público. Então, hoje, você não tem só aquelas obras acadêmicas, você tem um conjunto aí de gente escrevendo, produzindo conhecimento de forma até bastante acessível. Mesmo se você tem alguma dificuldade inicial, tal… Mas hoje o conhecimento está muito mais acessível. É podcast, o YouTube, tá aí. Basta que você também precisa ter esse engajamento. E eu acho principalmente os educadores. Mas pais também. Os grupos ajudam muito, né? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em escola, vindo do mercado corporativo, era muito mais comum ter um grupo de gerentes de comunicação das operadoras de saúde de São Paulo, gerentes de comunicação, coordenadores para construtoras, barará. Então, assim, quando tinha qualquer problema, você só mandava gente, alguém já ouviu que, sei lá, a Folha de São Paulo está fazendo uma matéria, alguém quer dar uma entrevista, ou o que vocês estão respondendo, sei lá, na medida do possível, porque tem coisas estratégicas e tal. Quando eu cheguei na escola, eu fiquei assim, um pouco a figurinha do John Travolta lá no… Pensei nessa também. Você pensou nisso? Eu adoro essa Muito referência coach. Aí eu fiquei assim, mas como? Daí, não, porque como que a gente vai se juntar às outras escolas internas? Não tô… Gente, calma, não tô falando que a gente vai passar o nosso número de matrículas, o número Passar de… nosso plano estratégico, Eu não tô né? passando budget, nem nada, só estou dizendo
E se a gente tiver um grupo onde a gente pode pedir, gente, fornecedor de camiseta, disso até… Qual que é aí vocês já divulgaram tabela de rematrícula? Qual foi o aumento? Que nossos pais estão um pouco bravos aqui, que foi de X, sei lá, coisas simples do dia a dia, mas que funcionam. E a gente começou a fazer esse grupo, então a gente tem um de comunicação e depois com admissões também, um outro grupo. E a gente se reúne. E aí hoje tem um monte de escola. E aí, de novo, às vezes eu não tô sem tempo de ler um artigo no LinkedIn, de clicar na newsletter, de ouvir o podcast, tudo bem. Mas se você for e se separar aquelas 2 horinhas, né, ou 3, em São Paulo você tem que separar um pouco mais. Desligar o telefoninho, porque assim, vai chover coisa ali, tá todo mundo muito ocupado. Essa glorificação do muito ocupado, né, assim, para um pouco. E ouve, sabe, escuta. Então eu fui numa reunião e tava todo mundo usando o WhatsApp para captação. Aquilo foi me dando um pânico, eu não tenho braço pra fazer isso. Então, assim, deixa eu repensar. Então, daqui a 1 ano, talvez eu volte a falar isso. Então, assim, tô vendo a tendência que é essa. E aí, como é que eu me antecipo? Então, só de estar entre os pares, né? Sim. Já faz toda a diferença. E aí é louco, porque Não é você falou… ficando isolada que você vai… E se eu ficar ali só… sempre foi feito assim na escola britânica. Sempre, sempre, sempre. E aí, enfim, acho que hoje todo mundo se acostumou comigo. Mas porque a gente faz assim, daí eu… Só um minutinho, por que a gente faz assim mesmo? Lá vem a Verena. Então, assim, acho que estar entre pares, assim, é muito legal também. Mas eu sinto que isso é uma coisa que… Eu sinto que as escolas estão mudando. Eu acho que isso… Antigamente existia mais essa reclusão. Separação, né? Talvez por receio, né? Também os meios de comunicação eram outros. Mas eu sinto que esse compartilhamento… É que você falou, ninguém vai ficar aqui falando… Ah, não, vou passar exatamente quanto meu professor ganha. Sei lá, coisas desse tipo. Exato. Mas assim, trocar informações é importante, né? Afinal, a educação se fazemos, né, como fazemos com todos. Tem muito aluno, tem muita pessoa, tem muita escola, né? E com certeza tem experiências que a gente pode compartilhar, né? Então, e muitos desafios comuns também, né? Com certeza, esse é um dos papéis que a Sejunta procura, assim. A gente entendeu que, unindo forças entre as escolas, a gente consegue aprender muito mais em conjunto. Você vê a troca de ideias hoje, né? Em um papo aqui que poderia durar facilmente 10 horas ou mais, porque tem muita coisa legal que a gente consegue contribuir e aprender em conjunto e ir para vários caminhos. Então, concordo muito com o que até falou disso das escolas estarem mais abertas mesmo a ter essa troca de ideias. E faz toda a diferença. E o que eu queria comentar com vocês é que chegamos à nossa parte final. Então, você vê, passou muito rápido aqui, extremamente prazeroso, mas, né, o público pede aqui no chat, a gente não vai deixar vocês fugirem sem a pergunta surpresa. Então, então, aí, ó, quem tá assistindo no YouTube viu pela cara deles que é surpresa mesmo. Então, como que funciona agora essa última parte? Eu vou trazer a pergunta para vocês, daí a gente entra com a parte do resumo e depois vocês respondem. Então, ó, tô bonzinho, vou dar um tempinho ali para vocês responderem. Então, bora lá. A pergunta surpresa é a seguinte: eu queria escutar de vocês uma lembrança boa de uma ação na escola que envolveu as famílias. Então, pode ser assim, atual, do passado, mas que foi marcante na carreira de vocês, que envolveu as famílias. Eu acho que vai ser bacana compartilhar com o nosso público. Então, enquanto vocês vão pensando, fica à vontade de trazer o resumo do nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, então, pro resumo, né? Vou tentar ser o mais fiel aqui a toda a nossa discussão, né? Mas no começo da discussão a gente trouxe, né, que o principal é a gente estar próximo, né, das famílias. E como que a gente faz isso? Eu acho que uma palavra que a Verena trouxe, que eu acho que representa bem, é o perguntar, né? Então, perguntar para estar próximo, escutar, né? O Cadu também falou isso, de sair da zona de conforto, você ir buscar, né? E o Cadu também trouxe que a escola é complexa. Então, tem muitas camadas, muitas pessoas envolvidas, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você não estiver aberto a escutar, né, muito dificilmente você vai ter uma comunicação clara. A gente falou também a importância dessa comunicação contar boas histórias, e que é importante a gestão estar alinhada com os professores, estar próximo dos professores, porque eles também vão ser esses contadores, né? Não vai ser só a comunicação, nem só a gestão, todo mundo constrói isso junto. A gente também conversou que a família mudou. Assim como a gente está correndo, a família também tá. E eles precisam de acolhimento.
muitas vezes eles vão ter que não vão poder estar com os filhos tanto tempo quanto eles gostariam. Então a gente precisa acolher as famílias e também saber fazer eles entenderem que existem limites. Eles vão estar dentro, vão estar próximos, mas, né, a Verena até falou, a gente sabe o que a gente está fazendo, entre aspas, né? A pesquisa e os dados são muito importantes para tomar de decisão, né? Então, seja pesquisa com a comunidade, pesquisa voltada para marketing e comunicação. E, por fim, a gente falou dos eventos, né? Que os eventos são uma porta aberta para as famílias, é um termômetro, é um momento de se criar essa comunidade e que a gente tem que sempre ficar curioso. Então, ir atrás de novas leituras, novos podcasts, novas newsletters, para a gente conseguir realmente saber qual que é a tendência, né? Não que a gente precisa estar sempre seguindo as tendências, mas precisa ficar de olho, né? Entender como que isso está se movimentando. E é isso. Gente, que resumo, né? Você viu? O resumo. Muito bom. Legal que você comentou também sobre a newsletter. Então, quem estiver escutando a gente, fica super convidado a seguir também a newsletter da Se Junta. No próprio site da Se Junta vocês conseguem se cadastrar na newsletter. Também seguir a gente no Instagram, Facebook, as principais redes sociais. Vocês vão encontrar esses conteúdos únicos da Se Junta. E agora, para nossa pergunta surpresa, então, quero começar com você, Verena. Uma lembrança boa de ação na escola que envolveu as famílias. O que você conta pra gente? Pode ser uma coisa mais digital, assim? Pode. Tanto faz. O que o seu coração mandar. Tem muita coisa que acontece, às vezes, só com o aluno, que obviamente envolve os pais indiretamente. E aí, separadamente com pais, assim, né? Então, eu pensei em duas coisas, assim, uma mais do dia a dia da escola, que são formas de chamar atenção para alguns temas, que são as semanas temáticas que a gente faz. E uma delas é a Semana da Leitura. E é onde os pais... A gente tem uma biblioteca incrível, né? Que quem já visitou a escola é maravilhosa. Então, é uma escola que valoriza muito isso. E a gente trabalha muito a presença do pai, principalmente nos anos iniciais, porque adolescente não quer muito, né? Mas, assim, trazer os pais para dentro, assim. Então, a gente tem uma ação que os pais, principalmente com o Junior School, que é o nosso ensino infantil e Fundium, e os pais podem fazer uma inscrição para ser os Mystery Readers, são os leitores misteriosos. O que isso significa? Que eles vão... É uma ação muito simples, que eles podem escolher uma fantasia, se fantasiarem, escolherem um livro. E eles vêm em determinada hora ali do dia e fazem uma leitura desse livro, geralmente bem curtinho. E aí os alunos têm que adivinhar de quem é esse pai, ou essa mãe, ou esse avô, que às vezes o pai e a mãe não pode. Então, assim, e aí é um sucesso. E é uma coisa tão simples, e eles investem tudo que eles têm. Porque aí você vai vendo, tem um dia que tem dinossauro, astronauta, jacaré andando pela escola. Então a gente fala que nunca tem um dia, mais um dia mais um dia no trabalho, aí tem um dinossauro andando na escola, entendeu? Então assim, a escola tem disso, né? Esse ambiente cheio de coisa, assim. E aí o Mystery Reader, o leitor misterioso, é um jeito de trazer o pai e a mãe para dentro, porque às vezes o índice de leitura em casa não tá muito alto, e aí o pai tá cobrando, meu filho não lê, mas você lê com ele? Não, você não tá lendo na escola? Não, peraí, mas ele é uma coisa, um relacionamento, e a gente sabe o quanto a leitura faz a fundação para os anos que virão. Então a gente faz essa ação, já virou uma tradição, assim, na escola e todo mundo espera, assim. Então é muito... A dica é não vá de jacaré, porque aí você não consegue virar o livro. Outro dia eu fiz isso. Assim, eu acho que quando você traz o pai para dentro, né, e faz parte da ação, isso é muito legal. Então isso é uma ação do pedagógico que a gente ajuda a comunicar. Obviamente não é uma ação da comunicação, mas é uma coisa muito legal. E também fiquei pensando no quanto esse ambiente se retroalimenta, assim, né? Porque o aluno hoje se forma e daqui a uns anos volta com o pai, e aí você quer ter certeza de que esse produto deu certo, né? E aí a gente criou um portal que é um networking de ex-alunos, que a gente também tem pais, e nada mais é que os alunos que acabaram de se formar na universidade pode pedir esse portal ajuda a fazer um match de quem tá buscando business em tecnologia. Peraí, aí você vai lá e manda uma mensagem através do portal pro pai, ou que já é ex-aluno, ou pai, para falar, você pode me dar um estágio, eu vi que tem uma vaga, você me recomenda? Então tem essa comunicação, e não só isso,
Mas os alunos que estão no primeiro do médio, se preparando para aplicar para a universidade, precisam de recomendações, precisam Sim. de work shadowing, né? Aquela experiência de uma semana, acompanhando algum executivo, eles vão, então assim, como é que você explora o poder dessa rede, né? Com esse portal que a gente criou ali, tem esse match, sabe? Então a gente chama de mentorship program, que é, você quer ser mentor de um aluno? E às vezes é revisar um currículo, então assim, é também trazer o pai, às vezes eu sou a mãe do Fundi 1, mas quando meu filho se formar, ele vai precisar de ajuda, então eu vou começar a ajudar agora, então você... E tem um impacto super grande, eu consigo medir os dados, mas então eu diria que essas coisas de trazer o pai para dentro da escola e corresponsável, sabe? Pelas ações, assim, é muito legal. Então são duas coisas que eu lembrei. Se você pediu uma, eu dei duas. Ó. Maravilhoso, ganhamos mais ainda. Eu fui além. E você, Cadu, o que veio para você? Então, lá em São José, né, o Poliedro está em São Paulo, está em Campinas, mas São José é uma cidade que cresce muito, saiu de uma condição de uma cidade de interior, tal, para depois ser a cidade do avião, tal, né? Hoje já são 800 mil habitantes e tal. E o curioso lá é que muita gente vem de fora. Então, os meninos nasceram na cidade, então as crianças nasceram em São José dos Campos, mas os pais não nasceram. E não contam a história de São José para eles. Então, a gente faz o caminho contrário, a gente faz projetos, a gente tem um conjunto de projetos de identidade, de memória. Um deles é o Encontro de Gerações, que é para alunos de 6º ano, em que eles conhecem a história de São José para contar para os pais. E nisso eles fazem leituras de livros que falam de memórias, de relação de gerações passadas, e há um encontro que é um encontro de gerações em que eles trazem os avós para dentro da escola. Legal. Para poder entrevistar e aí saber dos avós como eles brincavam antigamente, como é que era o relacionamento com a escola, se eles valorizavam, enfim, toda essa relação escola-aprendizado e como eles viviam. Isso assim, os avós ficam apaixonados, é um momento muito rico, muito forte. E tem outros projetos, por exemplo, a gente tem a Mala de Memórias no 9º ano, é um projeto que está há mais de 10 anos na escola, que é fazer com que o aluno entenda que ele faz parte da história. Então, ele vai pesquisar na família se tem algum avô que lutou na guerra, que foi um refugiado, tal, e eles leem um livro que chama-se A Mala de Hannah, a história de uma menina que morreu em campo de concentração, né? E que a história dela foi resgatada, tal. Então eles leem esse livro e eles criam malas com a história familiar. Aí também saem coisas incríveis e é aquele momento realmente assim em que a escola emociona, que toca, e esses são 2 exemplos. Além de ter também um portal, existe um trabalho de história oral do Vale do Paraíba, é um projeto extracurricular chamado Linhas do Vale, em que eles entrevistam pessoas que contam a história do Vale do Paraíba. E isso, se vocês quiserem conhecer, linhasdovale.com.br, lá tem entrevistas com sindicalistas, artistas, urbanistas, prefeitos, enfim, com gente que participou da história, né, do local, e eles pesquisam, são eles que filmam, são eles que editam, são eles que divulgam na rede. Então, esse trabalho assim de memória, identidade, é uma coisa que tem força lá. Demais. Gente, do meu lado, né, do lado da Se Junta, eu só posso agradecer ao bate-papo com vocês. Foi realmente um momento muito especial. E tenho certeza que quem está estudando do outro lado vai ter muitos aprendizados, reflexões aí, ideias novas. Então vai ser muito bom estar com vocês nesse bate-papo e aprender muito.
Claro, também quem quiser buscar, encontra as redes sociais de vocês no LinkedIn, principalmente. Então o nome apareceu no vídeo ali, basta vocês buscarem que vocês vão encontrar para poder continuar essa conversa. E deixo aqui novamente o recado de seguir a Se Junta nas redes sociais. Tanto esse capítulo quanto os próximos a gente divulga em todas as nossas redes. E também não deixar de seguir a gente tanto no Spotify, Apple Music, YouTube. A gente está lá fazendo nosso videocast, podcast para vocês, educadores, sobre o nosso podcast de tecnologia e educação. É isso. Té, você quer deixar alguma mensagem final? Só agradecer, assim, a Verena já tive, né, a gente já se conhecia de longa data, o Cadu eu conheci indiretamente, né, então, assim, foi muito bom estar com duas pessoas muito queridas aqui, acho que foi uma troca de ideias muito gostosa, e agradecer aos nossos ouvintes, tem muito podcast legal para vir, também tem os outros, e que a gente tenha muito bate-papo aqui nessa mesa ainda, né? Com certeza, com certeza. Primeiro de muitos com isso eles, aí. tenho certeza. Legal. É isso, gente. Então, fico o meu muito obrigado e te vejo no próximo Se Junta Cast. Tchau, Tchau, tchau.